tarde pra você. Está começando o Globo Esporte. Vamos falar muito de seleção brasileira, porque hoje tem jogo da seleção, 6 da tarde. Atenção para o horário. Brasil e Equador ao vivo na Globo. Também vou mostrar as vitórias do Flamengo e do Vasco no Carioca, mas eu começo falando da lesão grave que o Rafael sofreu no tendão de Aquiles logo na estreia do Botafogo. O lateral vai ter um caminho longo aí de recuperação pela frente. Com um símbolo de força estampado, o Rafael compartilhou a notícia da lesão dele nas redes sociais. Ponto de partida para uma sequência de mensagens de apoio ao jogador. Rafael rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda no primeiro jogo da temporada, na última terça-feira. Não é um diagnóstico comum no futebol, mas em julho do ano passado, por exemplo, o lateral Spinazzola da Itália sofreu a mesma lesão durante a Eurocopa. E depois de quase 7 meses, ainda não voltou a jogar. É o tendão da impulsão, é o tendão que o atleta usa para gerir a capacidade de saltar. É o tendão que ele usa para explosão, para correr. Oficialmente, o Botafogo não estipula um prazo de retorno para o Rafael. Ontem à noite, ele passou por uma cirurgia no local da lesão e deve ficar com a perna esquerda imobilizada de 6 a 8 semanas até começar a fisioterapia. Agora à tarde, a previsão é que ele receba a alta dos médicos e volte para casa. Hoje de manhã, o Rafael publicou 2 fotos nas redes sociais dentro do quarto do hospital e disse que acordou alegre e motivado. Se tudo tiver com tranquilidade, como eu falei, de 6 a 8 meses ele volta à atividade dele normalmente. No processo de recuperação, o Rafael vai precisar de força e de paciência. E o torcedor terá que lidar com a frustração de não poder contar com um dos jogadores mais badalados do elenco. O torcedor alvinegro estava confiante que ele seria um dos pilares do time nessa temporada. O Rafael foi a contratação de maior impacto do Botafogo no ano passado. Torcedor declarado do clube, ele foi anunciado no dia 8 de setembro, durante a Série B. E na estreia contra o Sampaio Corrêa, escancarou a felicidade por vestir a lendária camisa 7 do clube. Parecia uma criança hoje. Ansioso, parecia quando eu comecei a jogar ansioso. Só que o Rafael, logo em seguida, sofreu uma lesão no joelho e não teve sequência na equipe. Na ausência dele, a solução imediata na lateral direita do Botafogo deve ser o Daniel Borges, que ajudou o time a ser campeão da Série B do ano passado. O Daniel Borges não está muito distante da média dos laterais da Série A, mas de qualquer forma a gente vai ter de trazer mais um jogador para pelo menos brigar pela posição de titular. E o Rafael, enquanto se recupera, volta a ser mais um apaixonado torcedor. Mal chegou ao Rio de Janeiro e esse equatoriano já gostou do que viu. A cidade se parece muito a... Ele disse que a cidade se parece muito com Guayaquil. O calor, o carinho das pessoas. É um país muito lindo. É um país muito lindo. Chegou ao Fluminense como lateral esquerdo, posição que atuou nas últimas 6 temporadas, apesar de ser um jogador destro. Mas o técnico Abel Braga, a princípio, tem planos diferentes para ele. Por jugar por derecha ou por esquerda, me sinto... Pineda disse que pode jogar pela direita ou pela esquerda, mas se sente mais cômodo pela esquerda. Mas hoje o treinador quer que ele jogue pelo lado direito e espera fazer as coisas da melhor maneira. O Fluminense estreia hoje contra o Bangu no Campeonato Carioca. Abel Braga vai contar com todos os reforços à disposição. Fred deve ser titular, formando o ataque ao lado de William Bigode. Germancano deve ficar como opção no banco de reservas, assim como o Pineda, à espera de uma oportunidade. Ele quer tratar de fazer o nome dele no futebol brasileiro. Entrar nos jogos, somar minutos e ganhar a confiança dos torcedores e da comissão técnica. É só o início dessa jornada. Olha, primeira impressão do Vasco do Zé Ricardo, deu uma animada no torcedor, hein? Nada como o começo de uma nova temporada para renovar a esperança de dias melhores. Do time que encerrou a Série B de maneira melancólica, apenas Nenê e Gabriel Peck seguiram como titulares para a estreia do Carioca. E o garoto de 20 anos logo mostrou serviço contra o Volta Redonda. A boa jogada do Everton, novo lateral do Vasco, sobrou para Gabriel Peck mandar pro gol. Peck, pé esquerdo na bola, chutou pro gol e placou! E foi pela direita de novo que o Vasco chegou ao segundo gol.
Peck, Nenê, Juninho e Bruno Nazário trocaram passes e posições, até o novo camisa 7 girar e cruzar na cabeça de Raniel. Vasco 2-0. Raniel estreando com o pé direito, mas com a cabeçada para fazer o dele. O Volta Redonda chegou a diminuir com o MV, aproveitando o rebote do novo goleiro Thiago Rodrigues. Mas a arbitragem anulou o lance por toque de mão do atacante. Do outro lado, o Gabriel Peck seguia atormentando a defesa do Voltaço. Pedalada e assistência para o Nenê, para a famosa chapada do Nenê. 3-0. Finalizou de primeira, chegou batendo de pé canhoto no canto direito do goleiro Vinícius Dias. O Volta Redonda diminuiu logo na sequência. O Everton vacilou no recuo e Thiago Rodrigues cometeu pênalti no MV. Pedrinho bateu bem. 3-1. Outra cria da Colina que aproveitou bem a chance foi o Juninho. Logo no início do segundo tempo, ele tabelou com o Nenê em escanteio curto e no jeito. 4-1 Vasco e primeiro gol do Juninho no profissional. A gente sabe que a transição profissional, base profissional, sub-20 profissional, ela tem muitas armadilhas, né? Mas também tem muitas responsabilidades no futebol brasileiro. É muito comum o atleta ser colocado no fogo e ter que dar resultado de imediato. E o que a gente quer é proteger os nossos atletas. O Volta Redonda não desistiu do jogo, não. Thiago Rodrigues fez boa defesa no chute de Pedrinho, mas a bola ficou viva na área e Dilcinho fez de cabeça 4-2. Isaac, que veio do Grêmio e entrou no segundo tempo, perdeu uma chance que é difícil de explicar. Menos mal que lá atrás o Thiago Rodrigues evitou qualquer susto no finalzinho. Terminou 4-2 mesmo. Vitória que surpreendeu até o técnico Zé Ricardo. Não esperava um resultado desse, sabia que o jogo ia ser difícil, como foi, apesar do placar, né, a diferença. Uma torcida que empurrou durante o tempo todo e isso eu nunca tive dúvida, que se a gente mostrar o que eles querem, principalmente a identidade com ela, a gente vai ter ela do nosso lado. O Flamengo vendeu o atacante Michael para o Al Hilal da Arábia Saudita. O clube árabe aceitou, vai pagar 45 milhões de reais por 80% dos direitos do Michael. Ele vai assinar contrato por 3 anos, mas agora eu quero saber o seguinte: 5 curiosidades sobre o gênio Léo Batista. Alô, pessoal, tô de volta, hein? Ó, fiquei um tempinho parado em casa, porque essa pandemia continua danada, né? Mas fiquei de olho nas redes sociais e descobri que a moda agora é você selecionar 5 curiosidades. Então tô nessa. Olha só, o meu nome verdadeiro não é Léo, não. É João Batista Belinazo Neto. O chefe lá não gostou muito, não. Aí eu escolhi o Léo Batista. Ficou bom, não ficou? Ó, eu apresentei o primeiro Globo Esporte lá por 1978. Eu já usei gravatinha borboleta apresentando lutas de boxe. Eu já tive o meu dia de herói, né? Eu ajudei a salvar muita coisa dos arquivos da Globo, naquele grande incêndio em 1976. E me lembrei agora que eu transmiti o primeiro gol da Copa de 70 na TV Globo, Bulgária e Peru. Salvei a opção de fita, essa aí queimou, imagina que ironia, hein? Hoje em dia, isso aí seria moleza, teria gravação disso aí, registro em tudo que é lugar, de tudo quanto é jeito. O Lázaro do Flamengo, por exemplo, olha só a quantidade de fotos que ele vai poder guardar no dia em que fez os 2 primeiros gols da equipe principal. Quer dizer, equipe principal é modo de falar, né? Porque foi só a garotada que jogou na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Mas o Paulo Souza, o técnico português, estava lá de olho em tudo. Então valia ainda mais pra garotada, não é? Pro Matheus França, por exemplo, que roubou essa bola na raça. E pro André, que partiu sozinho numa bonita arrancada, foi levando e só parou no pênalti do goleiro Carlão. O Lázaro cobrou e fez 1-0, 4 minutos apenas de jogo. Ó. Boa, Lázaro! Depois, mais uma bonita jogada individual, agora do Matheus França. Sofreu a falta que o Yuri quase botou lá dentro.
No segundo tempo, o Flamengo continuou pressionando. O Thiaguinho bateu cruzado, o Carlão defendeu e o Lázaro pegou de primeira, 2-0. E a Portuguesa diminuiu com Sanches de cabeça. Mas parou por aí. Vitória do Flamengo na noite do Lázaro, que está buscando espaço no grupo principal. Os meninos que estão conosco estão treinando também com o Paulo. O Paulo tem tido esse contato com os atletas, então isso é importante. Bom, o Paulo Souza, o Mister, gostou do que viu. Olha ele fazendo um coraçãozinho. Coraçãozinho pra você também, meu amigo Escobar. Tava com saudade do Globo Esporte, cara. Que fofuchinho, seu Léo Batista. Boa tarde pro senhor, que bom que voltou. Brasil e Equador hoje, hein? 18 horas, 6 horas da tarde. Não vai esquecer para não perder. Amanhã eu conto tudo aqui. Tchau.